Então nós estamos apresentando aqui a capela da Unifab, Centro Universitário Assunção, e temos aqui a presença deste primeiro ícone em azulejos, com a referência a Nossa Senhora da Assunção. Temos aqui em cima a frase em latim, Assumpta est Maria in cielo, Gaudet Angeli, quer dizer, Assunta é Maria no céu, alegria dos anjos. E a inscrição, capela de Nossa Senhora da Assunção. Temos a data aqui marcada, foi feita em 2005, então hoje nós podemos marcar que faz 11 anos que este trabalho foi realizado. E à direita do ícone temos as portas, que temos a presença de dois anjos, guardiães, como sinal da presença da guarda da Arca da Aliança. E a cruz em azulejos em cima, que compõe a unidade com o painel lateral. Aí nós temos o acesso à capela, onde nós temos o painel. Então nós estamos aqui numa capela universitária, de um centro universitário, que tem uma pastoral, portanto. E como é uma capela universitária, ela visa a colocar dinâmicas nas celebrações. Então o mobiliário, ele visa isso. Nós podemos colocar aqui uma disposição em semicírculo, uma disposição em filas, como nós temos aqui, ou outras disposições, colocar o altar no centro, o ambão aqui à frente, enfim, nós temos uma série de possibilidades que o espaço permite, né? A sanga de gesso ela permite dar uma certa luminosidade, mas no caso logicamente à noite, né? E os vidros são em tom amarelado, outros dizem como âmbar, de modo a dar esse resplendor amarelado e tom ocre em todo o espaço, de modo a fazer unidade com a cor do painel central, que nós temos a representação do Cristo como pantocrato, à direita a representação de Nossa Senhora da Assunção com as duas estrelas, à esquerda o sacrário e o anjo que apresenta o sacrário para quem está na capela. A luz do Santíssimo ela também faz parte do projeto, e o turíbulo ali presente no painel faz uma referência à forma da lâmpada do Santíssimo. Mais perto nós podemos perceber maiores detalhes, né? Então nós temos aqui uma vestimenta do Cristo como sacerdote, nós temos aqui a presença da estola branca, que é a cor do período pascal, com as cruzes em adornos. A palavra ela possui também a inscrição da cruz. A auréola do Cristo ela possui uma disposição com referência à arte bizantina e ao Cristo ressuscitado, já que ele tem as chagas nas mãos, de modo a apontar que ele é o Cristo ressuscitado. E o círculo compõe essa unidade, já que o círculo ele é uma forma geométrica de forte centralidade e o centro é o próprio Cristo, já que todo espaço celebrativo, o centro é sempre Jesus Cristo, verdadeira imagem do Pai entre nós. A Nossa Senhora ela contempla o Cristo, né? Então nesse modo toda a pintura ela procura reunir essa mesma centralidade, a referência cristológica, assim como o anjo ele não vai às costas do Cristo, ele vai em direção ao Cristo, e ele opõe o Cristo, tanto do sacrário quanto do próprio Cristo pantocrato na representação. Na porta do sacrário nós temos a figura do peixe, que é o símbolo comum dos primeiros cristãos, e as referências das cruzes nas laterais como adornos de modo a conformidade com o sacrário. E a lâmpada do Santíssimo de mesmo material que o sacrário, de modo a também criar esse vínculo, onde nós temos o mesmo material sendo reutilizado em várias partes da capela. O painel também tem uma função arquitetônica importante, ele demarca a sacristia que está atrás do painel. Então nós podemos colocar objetos litúrgicos guardados atrás do painel. E atrás nós temos a cadeira do celebrante, né, do presidente da celebração, afinal todos são celebrantes na capela, então a cadeira de quem preside fica abaixo do Cristo Pantocrator, de modo que o presidente da celebração é um sinal visível da pessoa de Jesus Cristo. Aqui nós temos a presença da credência, adornos, auxiliares, né?
a coluna do sacrário, as colunas do altar. São 4, de modo a fazer referência aos 4 evangelistas, com a coluna central que representa o próprio Cristo. E o mão da palavra, que permite colocar a palavra tanto à frente da Assembleia quanto ao leitor. Né? Os castiçais são móveis, assim como uma constitucional que deve ser móvel. Então ele é um Cristo estilizado, sem linhas de alta definição. Afinal de contas, ele tem uma referência ao Cristo, não a cópia tal e qual. Toda arte iconográfica, ela não visa ser um retrato do Cristo ou de Nossa Senhora, ela é apenas um símbolo. Portanto, ela permite a transcendência dos sinais representados. Né? Então, nós temos aqui não a cópia, não a mimesis, mas sim uma simbologia que aponta, mas que não esgota o mistério em si.